Pare tudo agora e preste atenção, porque o que vou te dizer nas próximas palavras pode mudar o rumo da sua vida para sempre. E eu não estou exagerando, não estou usando linguagem dramática para chamar sua atenção. Estou falando pela unção do Espírito Santo, que está sobre mim neste momento e que também está sobre você agora mesmo, enquanto lê estas primeiras linhas. Seu coração disparou quando você viu o título desta mensagem, não foi? Algo dentro do seu peito se mexeu de uma forma que você não consegue explicar. Uma sensação estranha de que esta não é apenas mais uma oração qualquer, mais um vídeo cristão qualquer, mais uma mensagem religiosa qualquer. Você está absolutamente certo, porque o que está prestes a acontecer aqui não é coincidência, não é acaso, não é sorte, é estratégia divina, é intervenção celestial, é Deus movendo céu e terra para falar com você neste exato segundo da sua vida. Você chegou até aqui carregando um peso tão grande nos ombros que já estava pensando em desistir, não estava? As batalhas têm sido tão intensas, os ataques tão constantes, as derrotas tão dolorosas, que você já não aguenta mais, já não tem forças, já não sabe mais o que fazer. E foi exatamente por isso que o Espírito Santo te guiou até esta mensagem hoje. Antes de eu continuar, antes de eu revelar verdades que vão fazer o inferno tremer, eu preciso te pedir algo que pode parecer simples, mas que tem um poder espiritual tremendo. Se inscreva neste canal agora, não depois, não quando terminar de ler, agora mesmo, porque quando você faz isso, você está dizendo para Deus que você quer mais, que você não quer viver na mediocridade espiritual, que você está decidido a buscar níveis mais profundos de unção. E deixe seu like nesta mensagem, porque esse simples gesto faz com que o algoritmo leve esta palavra para outras pessoas que estão desesperadas como você estava há poucos minutos atrás. Pessoas que precisam ouvir o que você está prestes a ouvir, e não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que você ama. Comente aqui embaixo dizendo amém. Se você crê que Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje, porque sua fé é ativada através desse comentário, libera poder espiritual que você nem imagina. Agora sim, agora que você fez isso, agora que você tomou essa primeira atitude de fé, eu posso ir mais fundo, posso revelar mistérios que vão revolucionar completamente sua forma de guerrear no espírito. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda algo crucial antes de prosseguirmos. O que vou compartilhar com você agora não é apenas mais uma mensagem religiosa, não é apenas mais um texto bonito sobre oração. Isso é uma intervenção divina acontecendo em tempo real na sua vida. É o próprio Deus estendendo a mão para você tirar você do buraco onde o inimigo te jogou. É o Espírito Santo ativando recursos celestiais que estavam esperando apenas pela sua fé para serem liberados. Você tem sentido o peso esmagador da guerra espiritual, não tem? Aquela sensação horrível de que forças invisíveis estão conspirando contra você, trabalhando incansavelmente para destruir sua família, assassinar seus sonhos, aniquilar sua fé, roubar tudo o que Deus prometeu para sua vida. Eu sei, porque o Senhor me mostrou, me revelou, enquanto eu preparava esta palavra, que há alguém lendo agora que está no limite, no ponto de ruptura, a um passo de uma decisão devastadora. E Deus me mandou dizer para você que não é hora de desistir, é hora de contra-atacar, é hora de invocar os exércitos celestiais, é hora de ativar uma dimensão de guerra espiritual que você nunca experimentou antes. O Espírito Santo me revelou que você não chegou aqui por acidente, que há uma estratégia divina acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras. E sabe por quê? Porque Deus está levantando um exército de intercessores, um batalhão de guerreiros espirituais que não vão se curvar diante das trevas, que não vão aceitar a derrota, que vão clamar com autoridade e ver os céus se
brilhem sobre suas vidas. A Bíblia nos mostra, em Apocalipse 12, 7 e 9, que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão e seus anjos também guerrearam, mas não prevaleceram. E não foi mais achado o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você percebe a magnitude do que estou dizendo? Existe uma guerra real acontecendo e você está no meio dela, quer você acredite ou não, quer você esteja preparado ou não, e o inimigo tem trabalhado incansavelmente para roubar sua paz, para destruir sua família, para matar seus sonhos e para fazer você acreditar que está sozinho nesta batalha. Mas espere, há algo que você precisa entender agora, algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo na sua vida. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, não é apenas um anjo qualquer. Ele é o príncipe dos anjos, o comandante dos exércitos celestiais, aquele que foi designado por Deus para lutar contra as forças das trevas. E quando você clama por sua intercessão, não está chamando uma criatura qualquer, você está ativando uma autoridade celestial que tem o poder de interferir nas batalhas espirituais que você está travando. O profeta Daniel nos mostra isso de forma clara em Daniel 10:13, quando o anjo do Senhor diz que o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu por 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. Você consegue compreender isso? Existe uma hierarquia espiritual operando constantemente e há batalhas sendo travadas nos lugares celestiais por causa de você, por causa das suas orações, por causa do propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja se sentindo como Daniel, orando e não vendo resposta, clamando e não vendo mudança. Mas o que você não sabe é que suas orações já foram ouvidas desde o primeiro dia. E a demora não é abandono divino, é guerra espiritual sendo travada nos lugares celestiais a seu favor. O Espírito Santo quer que você saiba hoje que você não está lutando sozinho, que há um exército invisível combatendo por você enquanto você lê estas palavras, e que chegou a hora de você se levantar com autoridade e declarar vitória sobre toda a obra das trevas. Você pode estar pensando, mas eu sou católico e essa mensagem me parece protestante. Ou você pode estar pensando, eu sou evangélico e não sei se devo orar por intercessão de anjos. Mas deixe-me dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou forte no meu coração enquanto eu preparava esta mensagem. O que vou falar agora vai chocar você, vai confrontar suas estruturas religiosas, mas vai libertar seu espírito para uma dimensão de guerra espiritual que você nunca experimentou. Deus não se importa com nossas caixinhas denominacionais. Ele não está preso às nossas teologias limitadas. Ele está procurando corações desesperados que clamam por libertação, por vitória, por manifestação do seu poder sobrenatural. A palavra de Deus, em Hebreus 1:14, declara que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E se você é filho de Deus, se você tem o Espírito Santo habitando em você, então os anjos de Deus estão ao seu dispor para ministrar em seu favor. Não é adoração a anjos, é reconhecimento da ordem celestial estabelecida pelo próprio Deus para proteger e guerrear por seus filhos. Miguel não veio lutar porque alguém o adorou. Ele veio porque Deus o enviou. Ele veio porque há um propósito divino sendo cumprido na sua vida que as trevas não podem impedir. Pare um instante e deixe essas palavras penetrarem no seu espírito, porque o que está acontecendo agora não é apenas informação teológica, é revelação que liberta, é conhecimento que transforma, é verdade que rompe cadeias. Você sabe qual é o maior problema do povo de Deus hoje?
não é a falta de poder, não é a falta de autoridade, não é a falta de recursos celestiais ao nosso dispor. O maior problema é que vivemos como mendigos espirituais quando somos filhos do Rei. Vivemos derrotados quando Cristo já nos deu a vitória. Vivemos atormentados quando há legiões de anjos ao nosso redor, esperando ordens para guerrear em nosso favor. Eu quero que você entenda algo poderoso agora. Algo que vai revolucionar sua vida de oração e sua postura diante das batalhas espirituais que você enfrenta. Quando você clama pela intercessão de Miguel Arcanjo, você não está fazendo uma oração comum. Você está ativando uma dimensão de guerra espiritual que faz o inferno tremer. Porque Miguel é aquele que expulsou Satanás do céu. É aquele que lidera os exércitos celestiais. É aquele que está designado para proteger o povo de Deus. Judas 1:9 nos revela algo extraordinário. Diz que até mesmo Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Você percebe a sabedoria e o poder nessa estratégia? Miguel não opera na arrogância, ele opera na autoridade do nome do Senhor. Ele não luta com suas próprias forças, ele luta invocando o poder de Deus. E é exatamente isso que você precisa aprender hoje. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nessas palavras. Você sabe que está no meio de uma batalha que é maior do que você, mais intensa do que você imaginava, e você tem tentado lutar com suas próprias forças e não tem dado certo. Quantas noites você já passou sem dormir, preocupado com aquela situação? Quantas vezes você já tentou resolver aquele problema e parece que quanto mais você tenta, pior fica? Quantas lágrimas você já derramou pedindo a Deus que intervenha na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças? Eu tenho uma notícia para você hoje, filho de Deus, filha do Altíssimo. Suas lágrimas não foram em vão, suas orações não foram ignoradas, seus clamores chegaram ao trono de Deus e Ele está enviando reforços celestiais para você neste momento. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou ensinar uma oração que tem raízes profundas na história do povo de Deus. Uma oração que tem sido usada por séculos para invocar a proteção celestial, para ativar a guerra espiritual, para derrotar as forças das trevas. Mas antes de chegarmos a essa oração poderosa, eu preciso preparar seu espírito, preciso ajustar sua fé, preciso que você entenda o fundamento bíblico daquilo que vamos fazer juntos. Você já parou para pensar por que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu"? Porque existe uma realidade celestial que precisa se manifestar na realidade terrena. E a ponte entre esses dois mundos é a oração, é a fé. É o clamor daqueles que reconhecem que não podem vencer esta guerra sozinhos, mas que têm todo o céu ao seu favor. Efésios 6:12 nos alerta de forma clara e direta. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você entende agora por que você não conseguia resolver aquele problema? Porque não era um problema humano, era uma operação demoníaca tentando destruir você. Você compreende agora por que aquela situação parecia impossível? Porque não era apenas uma circunstância difícil, era uma estratégia das trevas para roubar seu destino. Mas aqui está a boa notícia que vai fazer você saltar de alegria neste momento. Deus não deixou você desarmado, Ele não deixou você desamparado, Ele colocou toda a armadura espiritual à sua disposição. Ele enviou seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem. Ele designou Miguel como príncipe protetor do seu povo. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você consegue sentir?
É o Espírito Santo removendo as escamas dos seus olhos espirituais. É a unção quebrando o jugo da cegueira espiritual que mantinha você lutando no escuro sem saber como guerrear efetivamente. O salmista Davi sabia disso muito bem e por isso ele declarou no Salmo 91, 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso não é promessa vazia, filho de Deus. Isso é decreto celestial. Isso é garantia divina para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e repousam à sombra do Onipotente. Acalme seu coração agora, respire devagar, porque o que vou compartilhar com você na sequência vai revolucionar sua vida de oração. Mas antes eu preciso que você entenda que não estamos brincando de religião aqui, não estamos fazendo teatro espiritual. Estamos entrando em uma dimensão de guerra que exige seriedade, reverência, fé genuína e autoridade no nome de Jesus. Você não pode vir para essa oração como um turista espiritual. Você precisa vir como um guerreiro, decidido a tomar de volta tudo o que o inimigo roubou de você. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 11:12, quando ele declarou que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o conquistam. Não é violência física, é violência espiritual. É determinação santa, é fé que não aceita não como resposta, é clamor que move montanhas e abre os céus. Você pode tentar ignorar o que está sentindo agora, mas Deus não vai desistir de você. Ele não trouxe você até aqui para deixar você ir embora do mesmo jeito que chegou. Este é seu momento Kairos. Não é Cronos, não é tempo cronológico comum, é tempo de Deus, é oportunidade divina, é janela celestial se abrindo sobre sua vida agora mesmo. Quantas vezes você já sentiu Deus falando com você e ignorou? Quantas vezes o Espírito Santo já te cutucou e você deixou para depois? Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava ocupado demais, distraído demais, religioso demais para reconhecer o mover de Deus? Não cometa esse erro hoje, não deixe essa palavra passar por você como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração. Ela foi preparada especificamente para este momento da sua vida. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Talvez você esteja enfrentando a maior batalha da sua vida e sente que está perdendo, sente que não vai aguentar mais um dia, sente que suas forças acabaram e você está prestes a desistir. Pare, respire, deixe o Espírito falar. Eu com você agora. Deus me mostrou enquanto preparava esta mensagem que há alguém assistindo que está à beira do colapso emocional, à beira de uma decisão devastadora, à beira de jogar tudo para o alto e abandonar tudo. Mas Deus mandou eu dizer para você: aguenta firme, porque a vitória está chegando. O milagre está a caminho, a resposta já saiu do trono de Deus e está descendo em sua direção agora. O profeta Eliseu enfrentou uma situação parecida quando o exército sírio cercou a cidade onde ele estava e seu servo entrou em pânico ao ver a grandeza das forças inimigas. Mas Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, que viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, conforme relata 2 Reis 6:17. Você precisa dessa mesma revelação hoje. Precisa que Deus abra seus olhos espirituais para você ver que não está sozinho, para você enxergar o exército invisível que está ao seu redor, para você compreender que as forças que estão com você são maiores do que as forças que estão contra você. O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva para sempre, porque você vai aprender a guerrear de uma forma que você nunca guerreou antes. Há algo que Deus quer que você saiba, e isso é tão importante que eu preciso que você pare de fazer qualquer outra coisa e preste atenção total agora.
A oração que vou ensinar a você não é fórmula mágica, não é mantra religioso, não é encantamento esotérico. É uma declaração de guerra espiritual fundamentada na palavra de Deus e na autoridade que Cristo nos deu. Quando Jesus disse em Lucas 10:19 que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum, ele estava estabelecendo nossa autoridade legal no reino espiritual. Miguel luta ao nosso lado, não porque o invocamos como se ele fosse uma entidade independente de Deus, mas porque Deus o designou para ministrar em favor dos herdeiros da salvação. E quando clamamos, segundo a vontade de Deus, estamos ativando o exército celestial que já foi comissionado para nos proteger e guerrear conosco. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, porque o Espírito Santo está abrindo seus olhos agora para dimensões espirituais que você nunca tinha acessado antes. Pense comigo por um momento, se o próprio Jesus precisou de anjos ministrando a ele no deserto após ser tentado por Satanás, como relata Mateus 4:11. Se Jesus foi fortalecido por um anjo no Getsêmani, segundo Lucas 22:43, quanto mais nós precisamos dessa assistência celestial em nossas batalhas diárias. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda. É sinal de sabedoria reconhecer que estamos em uma guerra que é maior do que nós e que Deus providenciou recursos celestiais para nos ajudar a vencer. Respire fundo agora, porque chegamos ao momento mais poderoso desta mensagem. Chegamos ao ponto onde a teoria se transforma em prática, onde o conhecimento se transforma em experiência, onde a informação se transforma em transformação. Vou conduzir você em uma oração de guerra espiritual que tem mudado vidas por gerações. Mas eu preciso que você faça isso comigo, com fé genuína, com coração aberto, com espírito preparado para receber. Se você está em um lugar onde pode falar em voz alta, eu quero que você ore em voz alta comigo, porque há poder na palavra falada, há autoridade na confissão verbal, há liberação no decreto sonoro. Se você não pode falar agora porque está no trabalho, no ônibus, em algum lugar público, tudo bem. Ore no seu coração, mas ore com intensidade, ore com determinação. Ore acreditando que algo sobrenatural está acontecendo agora. Coloque a mão no coração, sinta as batidas do seu coração acelerando, porque o Espírito Santo está movendo dentro de você. Feche os olhos se puder e diga comigo em voz alta e com fé. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das hostes celestiais, defensor do povo de Deus, tu que guerreaste contra o dragão e seus anjos e os expulsaste do céu. Eu te invoco agora em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, pedindo que intercedas por mim diante do trono de Deus. Venha em meu socorro nesta hora de batalha espiritual. Protege-me contra as ciladas do inimigo. Derrota os espíritos malignos que conspiram contra minha vida, minha família, meu destino. Com tua espada de fogo celestial, corta toda ligação demoníaca, quebra toda maldição generacional, destrói toda obra de feitiçaria e bruxaria direcionada contra mim. Senhor Jesus, eu reconheço que és tu, o comandante supremo dos exércitos celestiais. Eu reconheço que Miguel obedece às tuas ordens, e por isso eu clamo pelo teu sangue derramado na cruz, pelo poder da tua ressurreição, pela autoridade do teu nome que está acima de todo nome. Que os anjos de Deus sejam enviados agora mesmo para guerrear em meu favor. Que o acampamento angelical seja estabelecido ao redor da minha casa, da minha família, da minha mente, do meu destino. Miguel, mensageiro da vitória divina, guerreiro do Deus vivo, luta por mim hoje, luta pela minha família, luta pelos meus sonhos, e que todas as forças das trevas sejam derrotadas em nome de Jesus. Amém. Você sentiu a atmosfera mudando enquanto orava?
Você percebeu algo se movendo no reino espiritual? Isso que você está experimentando agora não é emoção barata, não é sentimentalismo religioso, é o poder de Deus operando em resposta à sua fé, em resposta ao seu clamor, em resposta à sua disposição de guerrear espiritualmente. Mas não, pare agora, porque vou levar você ainda mais profundo. Vou mostrar a você como manter essa autoridade espiritual ativa na sua vida diária. Como fazer dessa oração não apenas um momento isolado, mas um estilo de vida de vitória contínua. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17 a orar sem cessar. E isso não significa ficar 24 horas de joelhos repetindo palavras. Significa viver em constante comunhão com Deus, em constante vigilância espiritual, em constante postura de guerra contra as trevas. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo: o que estás dizendo agora? Porque eu garanto que ele tem uma palavra específica para você neste momento, uma direção particular para a sua situação, uma estratégia personalizada para a sua batalha. Deus não trabalha em massa, produzindo soluções genéricas. Ele trata cada filho seu de forma individual, conhecendo cada detalhe da sua história, cada nuance da sua luta, cada sentimento do seu coração. O que aconteceu com você nos últimos meses que quase destruiu sua fé? Qual foi aquela situação que fez você questionar se Deus realmente se importava com você? Quais foram os ataques do inimigo que quase fizeram você desistir de tudo? Eu quero que você saiba que Deus viu cada lágrima, contou cada suspiro, registrou cada oração, e Ele estava preparando este momento de contra-ataque celestial em seu favor. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você precisa gravar isso no seu coração agora. Precisa deixar essa verdade penetrar até o mais profundo do seu ser. Precisa fazer dessa promessa o seu escudo diário contra os dardos inflamados do maligno. As armas estão sendo forjadas, isso é fato. O inimigo não parou de trabalhar contra você, mas a promessa divina é que essas armas não vão prosperar, elas vão falhar, elas vão se voltar contra aqueles que as criaram. Mas espere. Tem algo ainda mais profundo que você precisa entender sobre a proteção angelical e a guerra espiritual que você está travando. Quando você ora invocando a assistência de Miguel e dos exércitos celestiais, você não está apenas pedindo proteção passiva, você está ativando uma ofensiva espiritual, você está declarando guerra contra as potestades das trevas, você está dizendo para o inferno que você não vai mais viver acuado, intimidado, derrotado. A postura de um filho de Deus não é defensiva, é ofensiva, porque Cristo já nos deu a vitória, já destruiu o poder do inimigo na cruz, já nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais, conforme Efésios 2:6 nos revela. Você não está lutando para conseguir vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi estratégia divina te trazendo para este momento de transformação espiritual. Há quanto tempo você não sentia essa fome de Deus? Há quanto tempo você não experimentava essa intensidade espiritual? Há quanto tempo seu coração não ardia assim com a presença do Espírito Santo? Isso que você está vivendo agora é apenas o começo de uma nova temporada na sua vida. Uma temporada onde você vai operar em níveis de autoridade espiritual que você nunca experimentou antes. Onde você vai ver milagres que você nem ousava pedir. Onde você vai testemunhar a manifestação do poder de Deus de formas que vão fazer você cair de joelhos em adoração profunda. Romanos 8:31 faz uma pergunta retórica poderosíssima: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense na magnitude dessa declaração. O Criador do universo,
O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos está do seu lado, está lutando por você, está trabalhando em seu favor. E você quer saber quem pode ser contra você? Ninguém, filho de Deus, nenhuma força do inferno, nenhum poder das trevas, nenhuma estratégia demoníaca pode prevalecer contra aqueles que têm o próprio Deus como defensor e os anjos celestiais como guerreiros ao seu lado. Mas a questão não é quem pode ser contra você. A questão é se você vai acreditar nisso, se você vai viver à altura dessa verdade, se você vai operar com essa consciência de autoridade e vitória. Nunca contei isso antes, mas o Espírito Santo está me liberando para compartilhar algo pessoal com você agora. Houve um momento na minha vida onde eu estava enfrentando ataques espirituais tão intensos que eu mal conseguia dormir à noite. Eram pesadelos constantes, opressões, pensamentos de desistência, e eu orava e orava, mas parecia que os céus estavam fechados. Foi quando Deus me levou a estudar profundamente sobre guerra espiritual e intercessão angelical. E foi como se uma porta se abrisse no mundo espiritual para mim. Eu comecei a orar de uma forma diferente. Não mais como uma vítima pedindo socorro, mas como um filho de Deus ordenando que os exércitos celestiais entrassem em ação. E em questão de dias, a atmosfera começou a mudar, os ataques cessaram, a paz voltou e eu entrei em uma dimensão de vitória que permanece até hoje. Não ignore esta mensagem, porque ela pode ser exatamente o que está faltando para você sair dessa situação que parece impossível. Você tem tido sonhos perturbadores? Você tem sentido opressão constante sobre sua mente? Você tem experimentado um cansaço espiritual que não se resolve com descanso físico? Você tem visto sua família sendo atacada de forma sistemática? Esses são sinais claros de que você está sob ataque espiritual e precisa urgentemente aprender a guerrear de forma efetiva. Jesus não nos deixou como ovelhas indefesas no meio de lobos. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos equipou com toda a armadura de Deus. Ele nos enviou o Consolador, que nos guia em toda a verdade e nos ensina a guerrear. Apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque tem algo específico que Ele quer que você entenda sobre a batalha que você está enfrentando. O inimigo está aterrorizado com o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Ele sabe que você está destinado para coisas grandes. Ele viu o plano que Deus tem para você e por isso intensificou os ataques, aumentou a pressão, multiplicou as aflições, tudo na esperança de que você desista antes de entrar na sua terra prometida. Mas eu tenho notícias do céu para você hoje. Os ataques não são sinal de que você está perdendo. Os ataques são sinal de que você está perto da sua maior vitória, perto do seu maior milagre, perto da sua maior conquista. Jeremias 29:11 continua sendo verdade para a sua vida hoje. Deus continua tendo pensamentos de paz e não de mal para você. Continua planejando dar a você o futuro e a esperança que Ele prometeu. E nada do que o inimigo faça pode mudar os planos eternos de Deus para a sua vida. O que precisa mudar é a sua percepção, sua postura, sua forma de guerrear. E é exatamente isso que está acontecendo agora, através desta mensagem. Deus está recalibrando seu espírito para operar em frequências celestiais mais altas. Está ajustando sua fé para acreditar no impossível. Está ativando em você uma unção de guerra que vai fazer o inferno se arrepender de ter mexido com você. O tempo está se esgotando para a hesitação, para a dúvida, para a incredulidade. Este é o momento de você tomar uma decisão radical, de crer no que Deus está dizendo, de agir conforme o Espírito Santo está te direcionando, de entrar em uma postura de guerra que não recua, não desiste, não se rende.
O profeta Joel, em Joel 2, 28, 29, profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, que os velhos sonhariam sonhos e os jovens teriam visões, e até sobre os servos e servas Deus derramaria do seu espírito naqueles dias. Você percebe que estamos vivendo esse tempo agora? Você entende que essa promessa é para você hoje? Deus está derramando uma unção especial nesta geração para guerra espiritual, porque a batalha intensificou, mas a vitória também se tornou mais gloriosa. Sua história não termina em derrota, não termina em fracasso, não termina em desistência. Sua história termina em vitória retumbante, em testemunho poderoso, em glória para o nome de Jesus. Mas para isso, você precisa agora mesmo se comprometer com uma vida de oração mais profunda, de comunhão mais íntima, de guerra espiritual mais intensa. Não pode ser mais aquela oração morna de quem não acredita realmente que vai receber. Não pode ser mais aquela vida cristã superficial de quem só busca Deus quando está desesperado. Precisa ser uma consagração total, uma entrega completa, um viver diário na presença do Espírito Santo que te capacita a vencer todas as batalhas. Apocalipse 12:11 nos mostra a chave da vitória dos santos. Diz que eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você tem que decidir hoje se vai amar sua vida de tal forma que fique preso às suas limitações, ou se vai entregá-la completamente a Deus de tal forma que Ele possa fazer o impossível através de você. Os que vencem não são os mais fortes, os mais preparados, os mais capacitados, são aqueles que se renderam completamente ao poder de Deus e confiam inteiramente no sangue de Jesus. É o sangue de Cristo que te purifica, que te justifica, que te dá acesso ao trono da graça, que silencia o acusador, que anula toda condenação, e quando você declara o poder do sangue sobre sua vida, o inferno tem que recuar, porque não há autoridade superior a essa. Toque seu coração agora e se conecte com Deus de uma forma que você nunca se conectou antes, porque vou te conduzir em uma segunda oração que vai selar esta palavra em sua vida, que vai ativar todos os recursos celestiais disponíveis para você, que vai estabelecer um novo nível de autoridade espiritual sobre sua caminhada. Esta segunda oração é ainda mais profunda, mais intensa, mais comprometedora do que a primeira, porque agora você não está apenas pedindo proteção, você está se consagrando como guerreiro do reino, está se alistando no exército de Deus, está declarando que não vai mais viver na defensiva, mas vai avançar conquistando territórios espirituais. Se você está pronto para isso, se você está disposto a pagar o preço dessa consagração, então diga comigo agora com toda a força da sua fé: Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, mas em ti tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, eu te entrego agora toda a minha vida, todo o meu ser, todos os meus sonhos, todos os meus planos, e peço que faças de mim um instrumento da tua vontade, um soldado do teu reino, um guerreiro consagrado para batalhas espirituais. Espírito Santo, enche-me agora com teu poder, unge-me com autoridade espiritual, capacita-me para guerrear contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Eu clamo pela intercessão de Miguel Arcanjo e de todos os anjos guerreiros que o Pai enviou para ministrar em meu favor. E ordeno em nome de Jesus que todo acampamento demoníaco estabelecido contra minha vida seja desfeito agora, que toda fortaleza do inimigo na minha mente seja demolida neste momento, que toda porta que eu abri para as trevas seja fechada e selada com o sangue de Jesus.
Eu renuncio a todo pecado, a toda rebeldia, a toda obra da carne que tem dado legalidade ao diabo para me oprimir e me arrependo genuinamente de tudo que tenha ofendido ao Senhor. Purifique meu coração, renove minha mente, restaure minha alma e faça de mim uma nova criatura em Cristo. Envie agora mesmo teus anjos guerreiros para minha casa, para minha família, para meus filhos, para meu casamento, para meu trabalho, para minhas finanças, e estabeleça um cerco de proteção divina que nenhuma força das trevas possa atravessar. Miguel, príncipe do exército celestial, eu te invoco em nome de Jesus para que guerreies por mim. Derrotes meus inimigos espirituais e me conduza à vitória total. Que toda maldição seja quebrada, que toda enfermidade seja curada, que toda opressão seja removida, que toda crise seja resolvida, tudo pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome. Eu declaro que sou mais do que vencedor naquele que me amou. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que o Senhor peleja por mim e eu terei paz. Esta é minha confissão de fé, este é meu decreto de vitória, este é meu testemunho antecipado do que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Fale com Deus agora do fundo do seu coração, não apenas repetindo palavras, mas derramando sua alma diante dele, porque ele está ouvindo, ele está respondendo, ele está agindo em seu favor neste exato momento. Você consegue sentir a mudança na atmosfera espiritual? Você percebe que algo se moveu no reino invisível enquanto você orava? Isso não é sugestão psicológica, não é auto-engano, é realidade espiritual acontecendo. São anjos sendo despachados do trono de Deus em resposta à sua oração. São demônios sendo expulsos pela autoridade do nome de Jesus. São cadeias sendo quebradas pelo poder do Espírito Santo. Não diminua o que está acontecendo agora tentando racionalizar. Simplesmente aceite pela fé que Deus está operando milagres na sua vida. Agora eu preciso que você entenda algo crucial sobre o que acabou de acontecer aqui. Porque muitas pessoas fazem orações poderosas, mas perdem a bênção por não saberem como manter e administrar o que receberam. Quando você entra em níveis mais altos de autoridade espiritual, quando você ativa a guerra celestial ao seu favor, quando você declara vitória sobre as trevas, o inimigo não simplesmente aceita a derrota e vai embora. Ele tenta contra-atacar, ele procura brechas, ele busca formas de invalidar o que foi conquistado. Por isso, Jesus nos ensinou, em Mateus 12, 43, 45, que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Você não pode simplesmente fazer uma oração poderosa e depois voltar para a sua vida de sempre. Você precisa manter sua casa espiritual ocupada com a presença de Deus. Você precisa continuar vigilante em oração. Você precisa permanecer firme na palavra. Você precisa cultivar uma vida de santidade que não dá lugar ao diabo. Efésios 4, 27 nos adverte claramente a não dar lugar ao diabo, e o lugar que damos ao inimigo não é geograficamente na nossa casa, mas espiritualmente através de brechas que abrimos por meio do pecado, da rebeldia, da negligência espiritual. Você precisa fechar essas brechas agora, precisa consagrar sua vida totalmente a Deus, precisa fazer um pacto de santidade que não negocia com as trevas.
Isso significa que você vai ter que tomar decisões difíceis, vai ter que abrir mão de certas coisas, vai ter que se afastar de certas pessoas, vai ter que mudar certos hábitos, porque você não pode querer a vitória espiritual, mas continuar vivendo de forma que dá legalidade ao diabo para operar. Tiago 4:7 estabelece uma ordem clara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que a resistência ao diabo só é efetiva quando vem depois da sujeição a Deus. Você não pode resistir ao inimigo se não está submetido ao Senhor. Não pode expulsar demônios se está habitando em pecado. Não pode declarar vitória se está vivendo em derrota espiritual. Filho de Deus, filha do Altíssimo, chegou a hora de você decidir de que lado você está, o que você quer realmente para a sua vida, como você vai viver daqui para frente. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para andar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não. Dá para querer as bênçãos do reino, mas viver segundo os padrões das trevas. Josué 24:15 continua ecoando através dos séculos, desafiando cada geração a fazer sua escolha. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é sua hora de escolha. Este é seu momento de decisão, e o que você decidir agora vai determinar o restante da sua jornada. O Espírito Santo me mostrou que há pessoas lendo estas palavras que estão sendo confrontadas com verdades que vão exigir mudanças radicais nas suas vidas. E a tentação é grande de fechar este texto e esquecer o que foi dito aqui. Mas eu preciso te alertar com amor. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode ignorar o chamado do Espírito Santo sem consequências. Quando Deus fala com você através de uma mensagem, através de um sermão, através de uma profecia, e você deliberadamente escolhe ignorar, você está endurecendo seu coração, e isso é extremamente perigoso espiritualmente. Hebreus 3, 7 e 8 nos adverte, dizendo que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque o hoje de Deus é sempre agora, sempre este momento presente, onde Ele está estendendo sua mão para você. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração. E se você sentiu algo diferente acontecendo enquanto lia, se seu coração foi tocado, se suas emoções foram movidas, se lágrimas vieram aos seus olhos, isso é confirmação de que o Espírito Santo está falando com você. Não ignore essa voz suave e meiga do Consolador que está te chamando para níveis mais profundos de consagração, para patamares mais altos de autoridade espiritual, para dimensões mais intensas de intimidade com Deus. Este é o momento mais importante da sua vida, porque o que você decide fazer com esta palavra vai definir seu destino eterno e sua efetividade no reino de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Ele não trouxe você até aqui para deixar você sair do mesmo jeito. Ele quer fazer algo novo em você. Algo transformador, algo que vai reverberar não apenas na sua vida, mas na vida de todos ao seu redor. Você foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra, carta viva de Cristo. E isso exige que você viva em um nível espiritual superior, que opere com autoridade celestial, que manifeste o poder do reino onde quer que você vá. Não é arrogância espiritual, é reconhecimento da identidade que Cristo te deu, da posição que você tem como filho de Deus, da autoridade que foi delegada a você para fazer a vontade do Pai na terra, assim como ela é feita no céu. Esta jornada de guerra espiritual não é para covardes, não é para mornos, não é para aqueles que querem apenas benefícios sem compromisso. Ela é para guerreiros decididos a pagar qualquer preço para ver o reino de Deus avançar, para ver famílias sendo restauradas, para ver vidas sendo transformadas, para ver o nome de Jesus sendo glorificado. Miguel e os
Exércitos celestiais estão prontos para guerrear ao seu lado. Mas você precisa dar o primeiro passo, precisa tomar a decisão, precisa fazer o compromisso, precisa viver a consagração. As orações que você fez hoje não foram palavras vazias lançadas ao ar. Foram decretos que moveram o mundo espiritual. Foram declarações que ativaram recursos celestiais. Foram confissões que estabeleceram sua vitória. Agora, você precisa viver à altura dessa oração. Precisa caminhar em santidade. Precisa permanecer em vigilância. Precisa continuar clamando. Precisa perseverar na fé mesmo quando não vê resultados imediatos. Porque a vitória espiritual não é sempre instantânea, mas é sempre certa para aqueles que não desistem. Daniel orou 21 dias antes de ver a resposta, mas a resposta estava a caminho desde o primeiro dia. Apenas estava sendo guerreada nos lugares celestiais. Sua resposta também está vindo. Seu milagre está a caminho. Sua vitória está sendo preparada nos céus enquanto você persevera em fé na terra. Não desista agora quando você está tão perto. Não abandone a guerra quando a vitória está ao alcance. Não solte a mão de Deus quando Ele está prestes a fazer o impossível em sua vida. A oração a São Miguel Arcanjo que você fez hoje é apenas o começo de uma nova forma de guerrear, de uma nova dimensão de vitória, de uma nova realidade espiritual, onde você não é mais vítima, mas vencedor, não é mais oprimido, mas livre, não é mais derrotado, mas triunfante. Os anjos de Deus estão acampados ao seu redor agora mesmo. Miguel está empunhando sua espada celestial ao seu favor. O Espírito Santo está te capacitando com poder do alto. Jesus Cristo está intercedendo por você à direita do Pai. E o próprio Deus Todo-Poderoso declarou que você é mais do que vencedor. Com esse exército celestial ao seu lado, com essa autoridade espiritual em suas mãos, com essa unção operando através de você, não há batalha que você não possa vencer, não há gigante que você não possa derrotar, não há montanha que você não possa mover. Pare agora e respire profundamente. Deixe que tudo o que foi compartilhado aqui penetre não apenas na sua mente, mas no mais profundo do seu espírito. Porque o que aconteceu enquanto você percorria estas palavras não foi apenas a leitura de um texto religioso. Foi um encontro divino orquestrado pelo próprio Deus para este momento específico da sua vida. Você começou esta jornada talvez apenas curioso, talvez desesperado, talvez cético, mas algo mudou dentro de você ao longo do caminho. Você sentiu o toque do Espírito Santo de uma forma que não pode negar, experimentou a presença de Deus de uma maneira que desarma toda a sua lógica e toda a sua resistência. O que você precisa entender agora é que este não é o fim. Este é apenas o começo de uma nova forma de viver, de guerrear, de vencer todas as batalhas que ainda virão pela frente. Deus não gastou todo este tempo falando com você para deixar você voltar para a mesma vida de derrota, para a mesma rotina de mediocridade espiritual, para o mesmo ciclo de opressão que tem te mantido preso por tanto tempo. Reflita comigo sobre tudo o que foi revelado aqui. Sobre cada verdade que foi desvendada, sobre cada promessa que foi declarada sobre sua vida. Você aprendeu que existe uma guerra espiritual acontecendo constantemente e que você não está sozinho nesta batalha, que há um exército celestial comissionado por Deus para lutar ao seu lado, que Miguel Arcanjo e suas legiões de anjos guerreiros estão prontos para intervir em seu favor quando você clama segundo a vontade divina. Você descobriu que sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e que as armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você compreendeu que Jesus já conquistou a vitória na cruz e que você não está lutando para conseguir vitória, mas lutando a partir da vitória que Cristo já garantiu. Estas não são apenas informações teológicas para enfeitar
Seu conhecimento bíblico são verdades práticas que precisam transformar radicalmente a maneira como você enfrenta cada dia, cada desafio, cada ataque do inimigo. Pense em quantas vezes você se sentiu impotente diante das circunstâncias. Quantas noites você passou atormentado por pensamentos que não conseguia controlar. Quantas batalhas você tentou vencer com suas próprias forças e falhou miseravelmente. Agora você entende por quê. Agora você sabe que estava guerreando da forma errada, usando as armas erradas, confiando nos recursos errados. Deus te trouxe até aqui para te equipar adequadamente, para te ensinar as estratégias celestiais, para te revelar os recursos sobrenaturais que sempre estiveram à sua disposição, mas que você não sabia como acessar. As 2 orações que você fez hoje não foram rituais vazios, foram decretos que moveram montanhas no mundo espiritual. Foram declarações que ativaram a intervenção angelical. Foram confissões de fé que estabeleceram sua vitória nos lugares celestiais antes mesmo de se manifestar na terra. Você se lembra de como se sentia antes de começar a ler esta mensagem? Talvez derrotado, talvez cansado, talvez prestes a desistir de tudo. Agora olhe para dentro de você e perceba a diferença. Sinta a nova disposição, a nova fé, a nova esperança que foi acesa no seu coração. Isso não é obra humana, não é resultado de palavras bonitas ou manipulação emocional. Isso é o Espírito Santo fazendo o que só Ele pode fazer, renovando sua mente, restaurando sua alma, reacendendo a chama da fé que estava quase apagada. Mas com essa renovação vem também uma tremenda responsabilidade, porque agora você não pode mais alegar ignorância, não pode mais dizer que não sabia, não pode mais viver como se não tivesse recebido esta revelação. Deus te confiou conhecimento que muitos cristãos passam a vida inteira sem descobrir, te deu acesso a dimensões de autoridade espiritual que são privilégio apenas daqueles que se dispõem a pagar o preço da consagração. O que você vai fazer com tudo isso? Vai guardar como uma bonita experiência espiritual que você teve um dia? Ou vai permitir que isso revolucione completamente sua forma de viver? A verdade é que você está em uma encruzilhada neste momento. E a decisão que você tomar agora vai determinar se você vai experimentar a plenitude do que Deus preparou para você ou se vai voltar para a mesmice espiritual que tem mantido você aquém do seu potencial em Cristo. Deus não te revelou sobre guerra espiritual e intercessão angelical só para satisfazer sua curiosidade teológica. Ele te equipou porque há batalhas intensas pela frente, há vitórias gloriosas esperando por você, há propósitos eternos que precisam se cumprir através da sua vida. Você foi chamado para ser mais do que um cristão nominal, que apenas frequenta cultos e repete orações decoradas. Você foi chamado para ser um guerreiro do reino, que avança contra as portas do inferno e vê essas portas não prevalecerem. Medite sobre as escrituras que foram compartilhadas aqui. Deixe que Salmo 91 se torne sua declaração diária de proteção. Que Efésios 6 se torne seu manual de guerra espiritual. Que Apocalipse 12 se torne sua certeza de vitória. Não permita que o inimigo roube de você a revelação que foi plantada hoje no seu coração. Não deixe que a rotina apague a chama que foi acesa. Não aceite que as distrações do mundo te façam esquecer o compromisso que você fez com Deus através dessas orações. Lembre-se que Daniel perseverou 21 dias em oração, mesmo sem ver resposta imediata. Lembre-se que Elias orou 7 vezes antes de ver a nuvem que traria a chuva. Lembre-se que Jesus passou noites inteiras em oração porque entendia a importância da comunhão com o Pai e da guerra nos lugares celestiais.
Você tem uma escolha clara diante de você agora, ou você leva isso a sério e começa a viver como um filho de Deus consciente da sua autoridade, ou você trata isso como mais uma mensagem inspiradora que te emocionou, mas não transformou nada. Eu te digo com toda sinceridade e amor, a segunda opção é perigosa, porque quando Deus te revela verdades profundas e você deliberadamente escolhe não viver à altura delas, você endurece seu coração, e isso tem consequências espirituais graves. Hebreus nos adverte repetidamente sobre o perigo de endurecer o coração quando ouvimos a voz de Deus. E o motivo é simples. Cada vez que você ignora o chamado divino, cada vez que você resiste à convicção do Espírito Santo, sua sensibilidade espiritual diminui um pouco mais, até chegar ao ponto onde você não consegue mais ouvir a voz de Deus claramente. Não deixe isso acontecer com você. Não permita que esta seja apenas mais uma experiência emocional que não produziu frutos permanentes na sua vida. Tome a decisão agora de que deste dia em diante você vai ser diferente, vai orar diferente, vai guerrear diferente, vai viver diferente. Estabeleça uma rotina de oração consistente, onde você não apenas pede coisas a Deus, mas entra em comunhão profunda com Ele. Onde você não apenas lista problemas, mas declara vitórias. Onde você não apenas clama por socorro, mas assume sua posição de autoridade como filho do Rei. Consagre tempo diário para estar na presença do Espírito Santo, para ler e meditar na palavra, para fortalecer seu homem interior, porque você não pode manter a vitória espiritual que conquistou hoje se não cultivar uma vida de intimidade com Deus. Lembre-se de tudo que aprendeu sobre manter sua casa espiritual ocupada com a presença de Deus, sobre não dar lugar ao diabo através de brechas que você abre por pecado e negligência, sobre resistir ao inimigo somente depois de se sujeitar completamente a Deus. Estas são verdades práticas que precisam se tornar seu estilo de vida, não apenas conceitos bonitos que você conhece teoricamente. O diabo está esperando para ver se você vai realmente viver isso ou se vai esquecer em alguns dias. Ele está aguardando para tentar recuperar o terreno que perdeu hoje quando você fez aquelas orações poderosas. E se você baixar a guarda, se você relaxar na vigilância, se você voltar para seus velhos hábitos, ele vai encontrar as brechas necessárias para contra-atacar. Mas eu profetizo sobre você agora que isso não vai acontecer, que você não vai ser mais um que começa bem, mas não persevera. Que você não vai ser mais uma história de potencial desperdiçado e chamado não cumprido. Eu decreto pelo Espírito Santo que uma marca foi colocada sobre você. Hoje, uma unção foi ativada em você neste momento. Uma determinação santa foi plantada no seu coração que não vai permitir que você volte atrás. Você vai ser daqueles que perseveram até o fim, que continuam firmes mesmo quando não sentem, que mantêm a fé mesmo quando não veem, que declaram vitória mesmo quando as circunstâncias gritam derrota. Deus investiu demais em você para deixar você fracassar agora. O Espírito Santo trabalhou profundamente no seu coração hoje para permitir que isso seja em vão. Os anjos de Deus foram mobilizados em seu favor para simplesmente voltarem sem cumprir a missão. Sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Sua forma de orar foi transformada para sempre. Sua consciência de autoridade espiritual foi elevada a um novo patamar. E agora cabe a você honrar o que Deus fez, cuidar do que foi plantado, desenvolver o que foi iniciado. Não permita que as vozes da dúvida, do medo, da incredulidade roubem de você a certeza que o Espírito Santo colocou no seu coração hoje. Quando o inimigo vier te lembrar dos seus fracassos passados, você vai lembrar a ele da vitória de Cristo na cruz. Quando as circunstâncias tentarem te fazer desistir, você vai declarar as promessas de Deus sobre sua vida.
Quando você sentir medo, você vai clamar pela intercessão dos exércitos celestiais e vai se lembrar que o que está com você é maior do que o que está contra você. Esta reflexão final não é apenas um fechamento bonito para tudo que foi compartilhado. É um chamado urgente para você tomar posse de tudo que Deus liberou hoje. É um alerta amoroso sobre a responsabilidade que vem com revelação. É uma profecia sobre o que você pode se tornar se você realmente levar isso a sério. O Espírito Santo está selando tudo isso no seu coração agora mesmo. Está gravando estas verdades no mais profundo do seu ser. Está te capacitando sobrenaturalmente para viver à altura de tudo que foi revelado. Não resista a esse trabalho divino. Não tente racionalizar o que está sentindo, simplesmente se renda completamente e deixe que Deus termine o que começou em você hoje. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.